um empate que, olhando para o contexto da tabela, não é tão bom assim, porque a gente entende que o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, e aí vencendo esses jogos ultrapassariam o Cruzeiro. Mas o contexto do jogo, olhando para aquilo que foi o jogo, o Cruzeiro sofrendo, até provando um pouco do próprio veneno, né? O Corinthians, principalmente no segundo tempo, marcando pressão alta, o Cruzeiro sofrendo também com muitos erros de passe, de comunicação, coisa que a gente não é acostumado a ver no time do Leonardo Jardim, né? E também lá no ataque não conseguindo criar grandes chances assim de gol, como geralmente o Cruzeiro cria nos jogos. Apesar disso, ficou no 0-0 com o Corinthians, saiu da Neoquímica Arena com esse um pontinho na bagagem para seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, algumas coisas até chamaram mais atenção nesse jogo, né, Dimara? Como, por exemplo, o reencontro do Cássio com a torcida do Corinthians. Fez uma defesaça ainda no final do jogo, né? Foi homenageado antes da partida. A própria atuação de alguns jogadores do Cruzeiro um pouco abaixo, né? O William, mais uma vez, fazendo um jogo abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode fazer dentro de campo. O próprio Lucas Romero, que foi participativo no segundo tempo, mas errou muitas ações ofensivas quando tinha a bola no pé. O Matheus Pereira, que até foi eleito melhor em campo depois do jogo, mas que no primeiro tempo principalmente apareceu pouco. A gente não colocou só pela isso. Organizadora, patrocinadora. Não foi, né? Foi a turma que colocou ele como melhor em campo lá na Arena Corinthians. O Caio Jorge muito marcado, né? Isso também chamou atenção. Chamou atenção mais uma vez também a demora do Leonardo Jardim para mexer no time. E aí isso passa, claro, pelas opções que ele tem, que não são opções tão boas assim para manter o mesmo nível do time em campo, mas também pela própria atitude dele, que a gente já sabe que ele costuma mexer no time lá pelos 25 minutos do segundo tempo, né? O Rafa Nobre, que tá de férias, sempre fala muito isso. Enfim, empate aí pro Cruzeiro, sai com um pontinho na bagagem para voltar contra o Ceará no domingo, 4 horas da tarde, Di. Na nossa votação, Lélio, deu o Fabrício Bruno, porque é impressionante como que o Fabrício Bruno, o comportamento dele, né? Tirando bolas dificílimas lá atrás, com uma técnica incrível, né? Sem nem cometer falta. Um jogador que faz uma marcação realmente de olho, né, no jogo, com uma consciência de jogo muito grande. Djalma também muito bem, né? Cássio acabou fazendo, principalmente na reta final, uma defesa importantíssima. Mas, claro, o Cruzeiro teve muitas dificuldades, até porque os times estavam espelhados, né, Lélio? Muito parecida a formação tática do Corinthians com a formação do Cruzeiro. Os lances a gol não foram tantos assim, né? Acho que o Cruzeiro demorou naquela questão que a gente fala muito, né? Chutar para gol. Ele acabou fazendo isso mais na segunda etapa. Mas na primeira etapa, olha, sabe, foi muito de meio campo, muito de meio campo. O que você viu? Você sentiu isso também? O Corinthians jogou com 3 volantes, igual o Cruzeiro joga sempre, né? Exatamente, mas assim, eu achei que o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o segundo. E o Cruzeiro teve essa chance aí, que o Caio Jorge furou, realmente foi uma chance boa, e você pega talvez mais uma ali com o Christian também, que ele vinha pelo lado direito. E no segundo tempo, mais chute de fora da área. Bom, eu até concordo com o Fabrício Bruno melhor em campo, mas vou discordar aqui. Para mim, o Lucas Romero, ele fez um bom jogo de novo. Ele conseguiu marcar, conseguiu ainda fazer o Cruzeiro jogar, não só ele como o Lucas Silva, mas de fato, né? O Corinthians estava muito atento com as principais jogadas do Cruzeiro. Uma delas é o Caio Jorge sempre caindo por um dos lados com muita velocidade. Pelo lado direito, naturalmente, onde ele faz algumas, tinha o Bidu, que é um jogador mais rápido, né? Mais vibrante e mais forte. O Bidu que jogou aqui. O Matheus Bidu. Foi lateral na era do Paulo Pesolano. Mas foi um jogo assim, que foi muito disputado. Muito físico e com uma arbitragem horrível desse cidadão de novo. No domingo ele apitou o jogo do Galo, foi mal. Ontem ele foi mal de novo. Eu não lembro quem sofreu aquela entrada por trás. Não sei se foi do Charles. Matheus Pereira. Que lá era para cartão vermelho. Sim. E até um lance do Lucas Romero poderia ter sido revisado também. Também um chute no rosto. Não, sim, teve esse chute no rosto
e um que ele pisa um pouquinho mais alto no tornozelo do jogador do Corinthians. Mas, de qualquer maneira, você jogar contra o Corinthians, eu gosto de falar sempre isso, em qualquer circunstância, é muito difícil e o empate lá em São Paulo não deixa de ser um bom resultado. Eu também acho. Quando Alex Stefano ainda ficou um bom tempo que ele tinha que ter tirado o Gustavo Henrique, que estava com a camisa ensanguentada do jogo. Inclusive era um lance de falta pro Cruzeiro. E o Gustavo Henrique teria que sair de campo, né? Ele estava com a camisa manchada de sangue e o árbitro não o tirou. Foi lá, viu a camisa manchada, não o tirou de campo. É um jogador importante para a defesa do Corinthians para afastar a bola numa cobrança de falta do Cruzeiro, né? Mas Isso aí foi com 2 minutos de jogo, que ele bateu, que ele se chocou com o próprio companheiro, ficou caído lá uns 4, 5 minutos. E aí, e aí ele sangrando. Isso, no segundo tempo. Né, de novo, ele começou a sangrar, porque ele se machucou no primeiro tempo. Isso. Aí ele ficou. Aí depois ele, no segundo tempo, começa a sangrar justamente no momento em que o Cruzeiro tinha uma falta, até alguém chama a atenção do árbitro, ele, os próprios jogadores do Corinthians começaram a sinalizar pro banco que deveria trocar a camisa e o árbitro nem Acho que é o Romero, né? O Romero chega a colocar a mão nele. Gente, isso é determinação FIFA, não pode, né? Em que pese o fato de você poder trazer muitas outras consequências para a saúde de quem tá próximo e da própria saúde dele, sabe? Eu até comecei a chamar ele de doutor médico que estava definindo se estava certo ou não ali a situação. Eu vi também 2 lances, Lélio. O Lucas estava com a gente na transmissão. Um não teve nem replay pra gente ver, mas eu acho que foi claro uma bola na mão mesmo, né? O último lance do jogo. Foi. Eu não sei, se nem repetiu. Aí realmente, Odimar, eu teria que ver o lance mais aproximado. Eu não vi. Aí eu não vi. Mas aqui, hoje, mais cedo, eu vi por um canal, o outro viu por outro. Foram 3, né? Que transmitiram. Sim. Bom, era a mesma transmissão, então não teve replay em nenhuma delas. Que coisa estranha, a imagem sumiu. Né? A imagem sumiu. Eu falava, gente, cadê a imagem desse negócio? Eu achei estranhíssimo. Achei até que o VAR tava chamando por causa do lance, não foi. Assim, sinceramente, né? E a gente está falando de um momento que pode até ter sido prejudicial ao Cruzeiro, mas isso está acontecendo com todo mundo, não é só com o Cruzeiro, não. As reclamações são muitas e várias, né? Em relação a isso. Você acompanhou aí os melhores momentos, então. Então vamos ouvir o que o Leonardo Jardim falou desse jogo, pra gente poder dar sequência, né? E na primeira parte ele vai falar que ele achou que o jogo foi equilibrado, que o gramado é muito bom, mas que acabou surpreendendo os jogadores do Cruzeiro, porque o gramado era muito veloz, né? Lá é uma grama mista, né? Isso. A Neoquímica Arena. E os jogadores do Cruzeiro tiveram um pouco de dificuldade nessa situação. Fala aí, ô Jardim. Foi um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge, que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos essa situação do Villalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Uma relva muito boa, mas que sinceramente deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados, porque este tipo de relva, a velocidade do jogo é completamente diferente. E eu acho que a equipa não se adaptou bem, houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros principalmente de passe, na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa. Vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. É isso, o Rafael Quirino falou aqui, ó, no youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes, mande a sua mensagem. O Rafael Quirino falou, quem tá reclamando de um empate em Itaquera é porque não entende nada de futebol.
Não queria falar não, mas não teve jeito. E eu concordo com ele. Não é? Não, é excelente o resultado lá. Lá é muito difícil, muito complicado. Isso não é assim não, gente. Em pontos corridos você precisa somar pontos, né? Principalmente fora de casa, a oportunidade que você tem de somar pontos, né? É lógico, ninguém aqui é maluco. 3 empates seguidos não é um bom resultado. Claro. Mas assim, um ou outro, dependendo do que está acontecendo, vai acontecer, gente. Não tem como. Quer ver, o Claudinei de Oliveira também fala, gente, o Cruzeiro não vai ganhar tudo, não. Claro, nenhum time, né, que teve aí na ponta, que tá na ponta, não vai ganhar tudo. Tem que ter, né, e calma, é importante, né? Também, né, Edmar? Esses resultados são importantes para a equipe que está numa sequência de jogos sem perder, até mesmo para manter o pé no chão, né? Se você está ganhando o tempo inteiro, automaticamente o clima vai toda hora ao seu favor. Você vai entrar em campo, os jogadores, jogar contra o Corinthians, já vamos ganhar. Não que o Cruzeiro fez isso, mas com o tempo os caras já vão entrando um pouquinho, como se diz, subindo no salto alto, né? Sim. Já imaginando que vai ganhar todo jogo. Jogos como esses são mais difíceis, como o Jardim falou, dificuldade de adaptação ao gramado, erros que não costuma cometer. É importante também isso dentro de uma sequência invicta para o time manter os pés no chão e seguir fazendo um trabalho bom na temporada, né? O Adilson Pinheiro está dizendo que discorda da gente, que o Cruzeiro ontem foi muito mal na opinião dele, tanto que quem salvou foram os zagueiros. Na verdade, nem sempre, né, quando o goleiro ou, né, os zagueiros a gente pode considerar os melhores, mas é tecnicamente o que eles apresentaram, né? Em termos ofensivos, do meio para trás, o Cruzeiro foi muito bem, tanto que o Léo Jardim vai falar sobre isso, né? Essa preocupação muito maior de ter uma qualidade mais densa dos atacantes ali na frente, né? Coisa que não aconteceu muito com o Caio Jorge. Vamos para a segunda resposta aí do Leonardo Jardim. 4 jogos, 10 pontos. Ele achou o desempenho desses últimos jogos bastante positivos, não é isso, Jardim? O Cruzeiro fez uma coisa que foi em 10 dias, do dia 3 ao dia 23, fizemos 4 jogos. 4 jogos, conseguimos 10 pontos em 4 jogos. Todos eles com o seu grau de dificuldade e foi um desempenho extremamente positivo com a gestão de alguns jogadores. Neste momento os próximos 2 jogos vamos ter mais um diazinho de recuperação que é importante porque a equipa está extremamente cansada. Mesmo hoje senti jogadores como o Christian, mesmo como o Romero, vi alguns jogadores que não estavam no seu 100%, que era normal, que vinham de uma sequência de 4 jogos sem parar e eu não pude trocar toda a gente. Vamos ter mais um dia de recuperação, é importante para nós para prepararmos o jogo com o Ceará e que será um jogo que outra vez na nossa casa, mais uma chamada ao público, é importante o nosso estádio estar cheio para sermos ajudados para pensar em ter mais uma vitória, que é para isso que trabalhamos. Eu acho uma pontuação muito boa, em 4 jogos fazer 10 pontos, e ele falou ali do desgaste físico também, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. É muita coisa, né? E 10 pontos em 12 possíveis é uma boa pontuação, sem dúvida nenhuma, né? Sim, ainda mais para quem quer garantir Libertadores, né? Ótima pontuação. Claro. Me chamou muita atenção também essa questão que ele fala da parte física dos jogadores. A gente comentava até, né, Lélio, nos últimos programas, da sequência do Cruzeiro e um time com muita intensidade que ia precisar fazer um rodízio, né? Eu até fico na dúvida, Lélio. Será que ele vai priorizar o Brasileiro, Copa do Brasil? Fazer rodízio nos 2 jogos, ou então vai poupar contra o Ceará para ter o time inteiro contra o CRB, vai fazer diferente? O que você faria? Passa por aí. Eu acho que o time titular vai jogar contra o Ceará. Você acha? Eu acho que também. Sim. E aí, se você, como ele fez, com todo respeito ao CRB, mas ele é um adversário hoje que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo eliminado o Santos na fase anterior, é um time que dá para você rodar um pouco mais. De qual maneira? Você entrar ali
com 5 jogadores diferentes, mas com os titulares ali, pelo menos aptos a jogarem 20, 30 minutos na etapa complementar. Aí você pode fazer dessa maneira. Mas é uma preocupação realmente, porque o jeito de jogar do Cruzeiro, ele exige um preparo físico assim, 100%. Você está sempre no limite. Sempre no limite. Então, é uma preocupação que o torcedor pode ter até, inclusive, para o segundo turno, viu, Dimara? Porque você sabe como é que funciona, né? Você pode atingir o ápice antes do momento final. E aí o time chega capengando. Agora, assim, eu até comentava ontem, é impressionante a condição física do Cruzeiro. Eu acho que, assim, eu não vi nesse campeonato um time com tanta condição física. Ele tem muita condição física, né? E isso faz toda a diferença. Você vê que, óbvio, gente, ontem você tinha um time de um treinador extremamente tático, um time que estava pressionado, um time que, né, o principal jogador não conversa com o treinador, um rolo do caramba. E assim, a marcação do Corinthians, infelizmente o Cruzeiro deixou que essa marcação chegasse de forma muito rápida, né? Por isso que eu acho que ele demorou para substituir, sabe, Lélio? Ele tinha que criar um fato novo para dispersar essa marcação, para que ele tivesse pelo menos 2 preocupações ali. Por exemplo, se ele entrasse com o Gabigol, na verdade não foi o que ele fez, né? Ele entrou com o Eduardo e depois o Marquinhos que entrou muito mal, né, na partida. E assim, eu esperava mais o Gabigol mesmo, porque o Gabigol, querendo ou não, aqui na China, não sei na onde, ele é um cara que puxa essa marcação. E estava muito, muito em cima do Caio Jorge, que praticamente não conseguiu jogar. E essa marcação vai chegar pro Caio Jorge sempre agora, não adianta. O jogador é artilheiro do brasileiro. O jogador tá fazendo gol pra caramba, todo mundo pedindo ele na seleção brasileira. Essa marcação vai chegar nele. E talvez tenha que se entender com ele ali, em muita conversa, em muita posicionamento tático, para que ele tenha mais facilidade de sair dessa marcação, né? Você começa a se destacar naturalmente, você vai ser mais vigiado. E aí entra a inteligência para jogar. Agora, você tá falando do Gabriel Barbosa. Ontem também ele não entrou bem, né, Edmar? Não entrou, a marcação chegou muito nele. Muito, e entrou até numa rotação diferente de que estava o jogo. Né? Entrou mais no final. É difícil. Mas o Leonardo Jardim, ele ontem colocou de novo o Eduardo, não foi? Isso, colocou o Marquinhos e colocou o Gabriel Barbosa. Alguém mais entrou? O Bolassi entrou também no final do jogo. O Bolassi termina o jogo como atacante e o Gabriel Barbosa. O Bolassi entra no lugar do Matheus Pereira, né? Isso. E aí o Gabriel Barbosa é um pouco mais recuado. Aí que foi um momento, perdão, em que o Corinthians cresceu no jogo. Muito. Ontem, curiosamente, a gente falava sobre esse lance do elenco, né? O Cruzeiro realmente tem ali um bom time, mas 2, 3 jogadores que entram realmente e conseguem substituir à altura outros jogadores. Mas nessa reta final aí, eu achei que o Cruzeiro ele caiu tecnicamente demais. E foi o momento que o Cássio fez a defesa no chute do Memphis Depay e que o Vidalba, na cobrança desse escanteio, salva a bola praticamente em cima da linha, que a bola já tinha passado pelo Cássio. Então, isso tudo a gente tem que observar daqui pra frente, mas eu continuo com a minha opinião. O resultado lá não foi ruim. E lembrando que o Corinthians, ele só perdeu um jogo em casa. E que foi pro Bragantino. Não foi isso? Claro, isso. O Marcelo Nascimento tá assim, lá vem o Jardim falar da quantidade de jogos. Para todos são iguais e o Cruzeiro, de novo, é uma das equipes que menos jogam no Brasil. Primeiro que isso não é verdade, menos jogam. Segundo que a questão de falar, né, de que são muitos jogos, ele não está reclamando, ele está dizendo, fizemos tantos jogos em tanto tempo e dos 10 jogos, fizemos 10 pontos em 4 jogos. De 12 possíveis, fizemos 10
pontos. Ele não reclamou da quantidade. Ele falou que, óbvio que existe um cansaço, talvez por isso, né, que tenha voltado à tona a questão das contratações do Cruzeiro, né? 2 atacantes, um zagueiro, agora talvez um atacante não tão pelo lado de campo, um mais pelo centro, e voltou a se falar nisso, né? Aliás, quando eles vão para São Paulo, eles adoram contar pro povo lá, né? A gente aqui não sabe nem, né? Se você perguntar, ninguém fala. Mas quando vai pra lá, eles gostam de dar umas entrevistinhas, né? O Cruzeiro voltou a jogar, foi dia 13 mesmo, né? 13 ou 15? Foi dia... Deixa eu confirmar aqui pra você no calendário, Léo. Nossa, que nem eu também ideia, mas acho que foi 13 foi dia mesmo. 13, isso mesmo. Dia 13. Então, de lá pra cá, são agora 11 dias. O Cruzeiro jogou 4 vezes, né? Não é brincadeira, não, gente. E vai ser assim, até o mês que vem vai ser assim também. Até agora, a próxima parada para data FIFA. Aliás, o Cruzeiro, como ele não tem nenhuma competição internacional, daqui a uns 10 dias por aí, ele vai ter uma semana cheia, quando voltarem os jogos da Copa Libertadores. Aí não vai haver rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, até ele assustou o Leonardo Jardim quando falaram para ele, mas na verdade o Cruzeiro somou agora com esse empate lá com o Corinthians, são 16 jogos de invencibilidade em partidas oficiais, aí contando todos os campeonatos. Dimara. Oi. Aliás, 10 dias, daqui umas 2 semanas, viu? Por aí. 2 semanas, então, o Cruzeiro tem 16 jogos de invencibilidade em partidas oficiais. Vamos ouvir o Jardim. Para nós, mais importante do que esses registros da série que nós conseguimos igualar é a atitude e o desempenho da equipa em termos de performance. Eu acho que a equipa criou uma dimensão e uma forma de jogar que em todos os jogos, com certeza que quer abordar o jogo pensando em vencer, pensando em lutar e conquistar um resultado. Com certeza que a seguir não vai ser só vitórias, mas temos conseguido pelo menos hoje um ponto e não ter sofrido golos. Foi meio positivo. E digo meio porque se a gente finaliza na primeira parte numa daquelas situações, a gente a ganhar podíamos ser uma segunda parte um pouco diferente, mas não aconteceu. Mas os jogadores estão de parabéns pela atitude, pela entrega, pela organização que mantivemos sempre durante o jogo. É isso aqui pelo youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. O Kilder está dizendo do Gabigol aqui, que ele não se movimenta em campo, que é complicado para ele. O Robert Pessoa está dizendo nada de contratações e isso é preocupante, mas ontem foi falado novamente nos 3 que devem vir. O Helenísio Guedes está dizendo, não sei como o Matheus ganhou e como o melhor do jogo, prendeu muita bola. Eu também achei estranho ele ter ganho, achei que ele não foi bem no jogo ontem. Deixa eu ver, o Cleibson Rodrigues também concorda que o Léo Jardim às vezes ele demora para mexer demais. Talvez até por essa questão mesmo, né? As opções talvez não sejam aquilo que ele realmente deseja, né, Lucas? Ele não tem tantas opções para manter o mesmo nível do time e nem opções que vão dar a cara mesmo para a equipe. Eu até acho que o Cruzeiro com a cara do Leonardo Jardim mesmo, até já falei isso aqui uma outra vez, vai ser na temporada que vem. Porque nesse time de hoje, ele foi encontrando soluções no próprio elenco e hoje, até a demora que o torcedor cobra das contratações passa por isso também. Hoje ele tem uma equipe que está funcionando bem. Mudar isso é aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe. Mudar isso só se for mesmo para peças de reposição. Então, até por isso as contratações do Cruzeiro estão sendo feitas de uma forma mais cautelosa, sempre no perfil de um jogador mais jovem que tenha potencial para venda futura. E é isso que a gente entende que o Cruzeiro trabalhando. Vamos para fechar o Leonardo Jardim. Ele falou sobre essa solidez defensiva do Cruzeiro, que é o que tem mais chamado a atenção aí de todo mundo, né? Pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui a solidez defensiva mesmo, a recomposição defensiva, o trabalho que o Cruzeiro consegue fazer
do meio para trás, né? E também, obviamente, a saída de bola que ontem não estava bem. Vamos ver, ou vamos ouvir e ver também o Leonardo Jardim. É importante, esta solidez defensiva foi uma situação que trabalhamos bastante, porque antes desta solidez defensiva existia um período, não sei se você acompanhou, do Cruzeiro, que sofria golos todos os jogos, e nós trabalhamos muito a organização, e depois de trabalharmos a organização da equipa, porque eu digo a estrutura defensiva é toda a gente junta, não é só os defesas. Com certeza que devido à boa organização e a não sofrer golos, a seguir vai valorizar o goleiro, vai valorizar os nossos defesas, os nossos volantes, e toda a gente sai valorizado, e isso é que os jogadores conseguiram organizar-se de tal forma que hoje em dia estamos muito mais fortes neste capítulo, que é o capítulo defensivo, em que toda a gente trabalha para, numa primeira fase, não sofrer golos, e depois, com certeza, também participar na manobra ofensiva. O pessoal que fala do William hoje aqui. O Fernando está dizendo aqui: eu honestamente não sei o que alguns comentaristas insistem em falar, que o William é melhor ou igual ao Fagner. Não dá. O cara displicente, não desarma, é uma avenida e erra muitos passes. O Eduardo Catarina está dizendo: Matheus Pereira jogou bem, mas os dois zagueiros do Cruzeiro arrebentaram. E o Anderson Carlos está dizendo aqui: o William oscila muito. A questão é a seguinte, né, Lélio? O William, ele tem, vamos lá, uma condição física melhor que o Fagner. Pode ser isso, né? A gente pode dizer assim. O Fagner tem a questão da idade mesmo, né, Lucas? Mas eu, particularmente, para o meu gosto de jogo, eu prefiro o Fagner. Ontem, obviamente, ele não podia jogar em virtude de ser emprestado pelo Corinthians. Mas ainda acho, e óbvio que nesses últimos tempos aí o William acabou recuperando a condição de titular, né? E também não vai classificar o cara por causa de um jogo. Mas eu ainda prefiro o Fagner. Eu acho que depende muito do jogo. Tá. Mas, por exemplo, no domingo passado o titular foi o Fagner. Foi. Né? Aí ontem o titular, por essa circunstância aí, foi o William. Agora, domingo certamente pode voltar o Fagner contra o Ceará também. Mas aí depende também do que planeja o técnico Leonardo Jardim em relação ao seu adversário, ao jogo como ele se apresenta. Vai precisar de um lateral mais apoiador, naturalmente vai jogar o William. De um lateral mais conservador vai ser o Fagner, mas eu também entendo que o Fagner, no decorrer desta temporada, ele ganhou, mesmo não sendo mineiro, né? Mas mineiramente a posição de titular dentro do Cruzeiro. Eu até acho, eu concordo 100% com o Lélio, e acho que o ponto principal é esse, né? A questão do William apoiar mais no ataque, porque do lado direito do Cruzeiro já não tem um ponta. O Christian tá jogando ali como, agora nem é mais improvisado mais, né? Mas é um jogador, é um volante que tá jogando como um meia pelo lado direito. Ele até costumava jogar pelo lado esquerdo, agora jogando nessa função pela direita. Não é um jogador que chega tanto na linha de fundo. E aí o Jardim muitas vezes coloca o lateral que é mais ofensivo, que é o William, que vai chegar mais à linha de fundo para fazer cruzamentos, para tabelar, fazer triangulações, enfim. Então por isso acho que o William acaba jogando mais do que o Fagner. Mas de fato, nos últimos jogos, o William tem feito partidas muito abaixo, né? Defensivamente, ele tá bem abaixo dos outros companheiros da zaga e lá no ataque errando muitos cruzamentos que ele não costumava errar antes, né? O Marcelo Esporte está falando aqui: Jardim é ótimo, mas tem que mexer no time, pelo menos no ataque. Ontem, na minha opinião, a opinião dele, o Bolassi poderia entrar antes e tentar uma bola aérea, já que pelo chão estava mais difícil e Gabigol entrar antes. Ele achava que o Gabigol também tinha que entrar antes, que o Bolassi tinha que ter entrado por causa da questão da bola alta. Realmente estava muito difícil para o Cruzeiro tocar, né, por baixo, pelo chão, como ele gosta de tocar. A gente até ficou falando o tempo inteiro: chuta pra gol, de onde der, chuta pra gol, porque o negócio do Corinthians era levantar a bola, que não é o jogo do Cruzeiro. Não é, pois é, né? Isso que eu ia falar, porque o Cruzeiro, beleza, o Bolassi, ele, de todos os gols que ele fez aí pelo Cruzeiro, talvez 90% tenham sido gols de cabeça,
ou com a cabeça, né? Ou de cabeça. Mas o Bolassi, ontem, ele, assim, não é o jeito de jogar do Cruzeiro mais. Não é. A não ser que tenha uma falta, uma cobrança de escanteio. E assim saíram os gols, né? Que foram de jogadas trabalhadas ou de bola parada, como o torcedor gosta, contra o Palmeiras, e saiu também contra o Grêmio, que foi marcado pelo Caio Jorge. Não foi ele que fez o gol de cabeça? Sim. Então, geralmente é só em bola parada, com a bola rolando, não tem muito essa de ficar alçando bola para dentro da grande área, não. Isso é muito raro a gente ver no time do Cruzeiro. Interessante, eu tô vendo muita gente aqui falar do Wanderson, né? O Reginaldo Ramos. Bolassi merecia ser titular no lugar do Wanderson. Depois aqui, ó, eu já passei por outros, tá? O Abraão Alves, Reginaldo... Bolassi tem mais toque do que Wanderson, Marquinhos é o que menos joga. Ou seja, o pessoal questionando o Wanderson. Eu nem acho que o Wanderson... Discordo completamente. Discordo. O Wanderson tem feito bons jogos, isso. Inclusive. Ele é mais rápido que o Bolassi. Ele tem uma finalização... Tudo bem, finalização o Bolassi também é muito boa, né? Mas o Wanderson tem mais velocidade que o Bolassi, recompõe mais, joga mais por dentro também. Acho que combina muito mais com o estilo do Jardim e tem jogado muito bem o Wanderson. Não fez uma partida ruim na Arena Corinthians também, não. É que o Cruzeiro todo, de fato, não fez um jogo como a gente... Tá acostumado. Mas o Wanderson, principalmente no primeiro tempo ali, algumas vezes no segundo, a gente vai lembrar de algumas arrancadas que o Wanderson deu. Foi assim contra o Juventude também, ótimas arrancadas, tem feito bons jogos. A gente viu uma jogada ali que o Christian perde aquela chance que eu citei. Sim. Você vê que o cruzamento do Cruzeiro, ele não é feito para alguém cabecear. Ele vem queimando a grama, às vezes. É pro cara chegar lá do outro lado, se desse para repetir aí, e aí pegar. E o Cruzeiro fez gols, os gols que o Christian fez nessa temporada são quase todos iguais. A partir daquele gol contra o Vasco lá em Uberlândia. Aquele lance que a gente estava falando, o Reginaldo Esse aí é um exemplo, ó, por exemplo. Aí, ó. Bola rasteira, cruzamento rasteiro. Aí o Cruzeiro sempre. É bola no chão. Quer ver? Agora. Depois desse lance, deixa eu ver. Agora vai ter esse aí, que foi a tentativa de chute direto. Daqui a pouco passa de novo. E olha só, Lélio, o Reginaldo Ramos tá falando aqui, verdade, teve pênalti. Olha aí, é esse aí. É esse lance aí. Olha lá, cruza, e aí o Christian fecha lá no segundo pau. Isso é uma jogada mais que cantada do Cruzeiro. Sim. E com o Kaique de novo. Só que lá em Uberlândia, eu não sei se foi o Kaique ou se foi o Wanderson, né, que tá não sei porque que a galera tá pegando o pé dele, não. Também não. Eu também não entendi, não. O Reginaldo Ramos tá falando, verdade, teve pênalti sim pro Cruzeiro, mas o VAR nem chamou, aí já viram, né? CBF, protege eixo, não sei o que, então ele falou que foi pênalti mesmo. Nem replay a gente viu. Nem replay, eu queria muito ver aquele replay, não consegui, mas enfim. Aí o Paulo Malaquias está falando sobre a questão das cobranças de falta. Ontem o Cruzeiro também teve chances, né, Lucas, na cobrança de falta. E assim, eu não sei, em algumas faltas eu tinha certeza que a bola era pro Lucas Silva, por exemplo. Mas aí cobrava o, sei lá, Matheus Pereira. Eu não sei, talvez esteja faltando ali uma combinação melhor, porque ele teve chances nas cobranças de falta. Sei que o futebol brasileiro também, nos últimos anos, em cobrança de falta, só Deus na causa, né? Escasso. Escasso. Mas ele também teve chance nas cobranças de falta. Teve chances, boas chances, né? Perto da área, teve uma cobrança. A que passou mais perto foi um chute do Matheus Pereira de fora da área, né? Pela ponta esquerda ali, próximo à área. É engraçado que nas faltas do Cruzeiro a gente sempre fala, pô, será que vai vir um bom chute dessa vez? Agora, quando o Corinthians teve uma falta, a gente, pelo amor de Deus, agora é oportunidade pro Memphis fazer o gol. Justamente porque o Corinthians tem um bom batedor de falta, o Cruzeiro não tem. Mesmo o Lucas Silva, que tem como característica o chute forte de fora da área, acho que não passa muito disso. É um chute forte de fora da área. Não necessariamente é um bom batedor de falta. Tem poucos gols, inclusive, de fora da área o Lucas Silva. E aí, nos momentos que a gente viu de falta de perigo pro Cruzeiro, todas as bolas foram fortes demais pra cima do gol, né? O Marquinhos teve oportunidade, o Matheus Pereira também teve oportunidade, e aí a gente até viu em alguns momentos o Caio pedindo pra bater direto pro gol. Depois o Cruzeiro mudou a estratégia, né? Em faltas que foram acontecendo mais na intermediária pra frente ali da área, o Cruzeiro começou a lançar a bola na área, porque não tem um bom batedor de falta no elenco.
Eu tô lendo aqui, ó. O José Pereira. O Tempo diz que o Cruzeiro segue ativo no mercado. Como assim? Contratou quem? O medo de errar paralisou a diretoria. Não é nada disso. Lembrando que vai até dia 2 de setembro a questão das contratações. O que a gente está dizendo aqui é que houve ontem, Pelaipe, né? Que chama o moço? Isso, é o Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, ele deu uma entrevista, até a Marília Ruiz foi minha companheira de Bandeirantes, tem uma relação bem bacana com ela, e ele acabou confirmando que o Cruzeiro segue negociando com 3 jogadores, um é um atacante central, né, pelo meio, a gente tinha impressão de lateral, né, outro, um atacante, aí sim, pelo lado de campo, e mais um zagueiro. E não mudou nada do que o Cruzeiro falou que iria contratar. Claro que a questão dos preços, a forma como tudo foi colocado, pode ter feito com que o Cruzeiro segurasse um pouco mais essas contratações, esperando as oportunidades de mercado. Se elas surgiram ou não, eu não sei. Mas que ele disse que as negociações estão próximas estão. Então, quando a gente falar aqui, é porque realmente a gente tem alguma informação de que pode acontecer. E são jogadores que o Cruzeiro precisa mesmo, né, Lélio? Acho que não foge disso, né? Não foge, não. É o que já tinha sido falado, principalmente jogadores de velocidade para o ataque, né? Então, vamos ver. É porque realmente o time alcançou a liderança e aí não se falou mais. Mas a gente vendo, e até quando o Leonardo Jardim fala em frescor físico e tudo mais, exato, é porque ele vai precisar de mais jogadores para conseguir manter o que ele gosta que o time faça dentro de campo, né? Ulisses Luiz está dizendo aqui, o batedor de falta do Cruzeiro deveria ser o Gabigol e com o melhor aproveitamento de finalização nos treinos e no aquecimento. Ele disse. Mas cobrar falta, quem cobrava antes era o William, gente. Era o William, mas como ele não tá bem, né? Mas ele gol de falta ele já fez. Mas ele sempre tá lá, né, na cobrança. Ele fica lá, mas ele ainda não teve essa coragem. Engraçado, né? Que no jogo contra o Corinthians mesmo, algumas faltas, ele nem apareceu, viu, Dimara, por lá. Mas, de fato, ele era o batedor oficial de faltas. É um dos batedores de pênalti do time também. Nas bolas paradas ele tá ali. Mas não cobrou nenhuma falta ontem.